Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho com as crianças, né? A respeito do tema que nós vamos tratar hoje aqui. E vocês poderiam me ajudar, por favor, ó. Aqui atrás de mim eu tenho o que mesmo? Uma árvore, né? Uma árvore frutífera, né? Ela produz o quê? Manga. Olha só. E onde é que aparecem as mangas aqui? Vocês podem me dizer, crianças? Nos galhos, lá na ponta, né? Por que será que não é da raiz? Por quê? Quem pode me ajudar? É porque a raiz... Como é que é? Lá em cima pega sol, olha só. Adultos, por favor, ajudem aí também. Por que será que a manga não vem da raiz? Vem lá de cima, da ponta dos galhos, assim. Por que será? É da função da raiz? A raiz tem outra função. Opa, olha só. Porque a raiz, ela possui outra função. Mas todos... Isso, olha só, ela puxa água, nutrientes para produzir o quê? As mangas, os frutos. Então quer dizer que todo esse sistema aqui, ó, que está trazendo sombra para nós aqui, inclusive, ela funciona com uma unidade. Todo o sistema dessa planta aqui é projetado pelo nosso Criador para produzir o quê? Frutos. E assim também somos nós, filhos de Deus. Somos projetados pelo nosso Criador para, unidos em Cristo, produzirmos o quê? Frutos. Amém? Todo mundo entendeu, crianças? Os adultos também? Então vamos iniciar o nosso tema de hoje. Gostaria do fundo do coração, da máxima atenção dos irmãos, que todos pudessem, com um espírito de contrição, buscar compreender esse tema que tem a cada dia batido em nossas portas, nos chamando a atenção, nos despertar do sono para podermos avançar em unidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu desejo que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês aqui presentes, que juntos nós possamos buscar esse poder do alto para poder avançar pela graça de Cristo, sendo verdadeiros cooperadores dele nessa obra. E eu também não posso deixar de cumprimentar meus queridos irmãos que nos assistem pela internet. Eu também desejo que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês aí, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possam encher os nossos corações. Estamos vivendo em tempos solenes e precisamos estar unidos se quisermos vencer para a honra e glória do nosso grandioso Deus. E sem dúvida, queridos, nós vamos tratar de um tema que eu considero hoje como um dos fundamentos para podermos terminar a obra que o Senhor nos confiou. A unidade do povo de Deus, a unidade entre o povo de Deus. Então, em alguns estudos, hoje a pretensão não é exatamente esgotar esse tema, mas é simplesmente dar início a esse diálogo que eu entendo necessário entre todos os irmãos para que nós possamos buscar essa comunhão entre nós e Cristo e entre nós como irmãos crentes no nosso Senhor Jesus. Então, sem dúvida, os irmãos já entendem que não é um tema muito simples, né? Então eu gostaria de convidar a você, seja pastor, seja ancião, líder, se você que é um membro da igreja, um membro que pertence a um ministério independente da igreja, que todos nós possamos de comum acordo nos despojar do nosso eu e no espírito de jejum e oração refletir sobre esse tema da unidade, para que nós possamos receber a chuva serôdia e completar essa obra. Queridos, como eu falei, esse tema vai ser dividido em algumas partes. E a nossa pretensão hoje é exatamente trazer uma exortação aos nossos corações, para que possamos buscar compreender de fato o que é essa unidade bíblica. Será que unidade é a mesma coisa de uniformidade? O que é que Deus deseja de nós? Será que todos nós temos que fazer exatamente a mesma obra? Ou temos funções diferentes nesse ministério que Deus nos trouxe? Qual é a sua missão individual? Como podemos estar unidos nessa missão individual que você também tem, que eu tenho, e que não podemos passar para outras pessoas? Então eu gostaria de convidá-los a, nesse espírito de jejum e oração,
estudarmos esse tema, de fato, tirar do nosso coração todo o preconceito que nós já temos, toda a relação que possa impedir que o Espírito Santo atue na nossa mente e no nosso coração. Então, nós já fizemos a nossa oração e gostaria então de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 10. 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 10. Amém? E diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. É claro que o Senhor deseja do seu povo uma plena unidade. Houve esta harmonia e unidade no céu, antes da rebelião. Quando o Senhor criou a raça humana, Ele trouxe os seres humanos para serem unidos em Cristo. A igreja não foi diferente. A igreja ela foi formada por Cristo e logo na oração de João 17, Ele nos pede que nós sigamos em união. E queridos, na obra final que nós estamos para cumprir agora, Deus também deseja que sigamos plenamente unidos. Mas se é assim, por que é que no céu essa harmonia e essa unidade não prevaleceram? Se é assim, por que na terra a raça humana não seguiu unida ao nosso Criador? Se é assim, por que hoje na igreja e na obra final que nós estamos para cumprir, não estamos em união? Qual é o motivo? Eu vejo que em Isaías, se vocês quiserem abrir a Bíblia, Isaías 59, verso 1, um verso bem conhecido de todos, né? E diz assim, verso 2, desculpe. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre o quê? Entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá. A raiz para a quebra dessa harmonia, a raiz para a desunião ocorrida lá no céu e hoje aqui diante de nós, só tem uma. E é o quê? O pecado. Consegue entender? Então, quando nós conseguimos enxergar isso, fica fácil de podermos buscar o remédio. Então, eu tenho que olhar para os meus pecados, onde eu estou transgredindo a vontade de Deus, porque é aí a raiz da desunião. É aqui que mora o segredo, o remédio para podermos buscar essa verdadeira conversão e o pleno derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. Queridos, o pecado trouxe nessa ordem o ciúme, a inveja, a desunião e a batalha no céu. Essas mesmas características trouxeram para a raça humana o quê? A morte. E essa mesma característica traz hoje, na sua igreja e na obra final, o impedimento para o derramamento do Espírito Santo. Então, nessa citação de Testemunhos para a Igreja, volume 8, diz assim: é importante notar que só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. Estavam unânimes. Todas as divergências haviam sido postas de lado. E ela fala assim: o mesmo pode acontecer quando? Agora. Ponham de parte os cristãos toda dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam, porém, com fé a bênção prometida. E o quê? E ela virá. Percebam que esse mesmo Espírito nos é concedido buscar quando? Hoje. Ao contrário, enquanto não cumprimos esta ordem, quem é que se beneficia? O inimigo.
o inimigo e toda a hoste angélica do mal, porque eles são unidos em um princípio: roubar, matar e destruir a nossa vida. Nem mesmo no céu, e essa citação me impressionou muito, nem mesmo no céu Satanás está tão empenhado em trazer a desunião como ele está hoje. Olha só, diz assim a serva do Senhor: a união é força, a divisão, fraqueza. Quando se acham unidos os que creem na verdade presente, exercem o quê? Poderosa influência. Olha que bom. Mas Satanás bem compreende isso e nunca se achou mais determinado do que agora para tornar de nenhum efeito a verdade de Deus, causando amargura e dissensão entre o povo de Deus. E essa amargura e dissensão, queridos, é registrado nos livros dos céus. Esse testemunho que nós damos é lido muitas vezes, queridos irmãos que nos assistem em casa também, por aqueles que não leem a Bíblia. A nossa vida é uma página aberta a essas pessoas e esse testemunho é lido por eles. Esse testemunho é apreciado com alegria pelo inimigo das almas. Essa citação diz assim: o mundo está a olhar com satisfação para a desunião entre os cristãos. Os infiéis com isso se alegram. Deus requer uma mudança entre o povo de Deus. A união com Cristo e dos crentes entre si é a nossa única segurança para estes últimos dias. Qual é a nossa única segurança para estes últimos dias? A nossa união com Cristo e entre si. O texto ainda continua: não tornemos possível que Satanás aponte para os nossos membros dizendo, olha a advertência que ela faz, reproduzindo uma frase que ele poderia dizer: eis como este povo que se põe sob o estandarte de Cristo se odeia a si mesmo. Nada temos que temer deles, enquanto gastam mais esforço combatendo-se mutuamente do que na luta contra as minhas forças. É claro e terrível esta advertência. Enquanto estamos combatendo uns aos outros, deixamos de combater a hoste inimiga. E isto é visto por Satanás com grande alegria. Acima de tudo, essa desunião e essa contenda, elas desonram a Deus e tornam sem efeito o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. O texto é assim: é propósito de Deus que haja união entre os seus filhos. Não esperam viver juntos no céu? Está Cristo dividido contra si mesmo? Dará Ele êxito ao seu povo antes de removerem eles o lixo da suspeita e da discórdia? Antes que os obreiros, em unidade de propósitos, dediquem coração e mente à obra que é tão santa aos olhos de Deus? Será que Ele poderá dar esse poder antes que isso seja banido? O texto continua, e de novo ela cita: a união faz a força, a desunião enfraquece. Unidos uns aos outros, trabalhando juntos em harmonia pela salvação dos homens, seremos, na verdade, cooperadores de Deus. E os que recusam a trabalhar em harmonia desonram grandemente ao nosso Criador, desonram a Deus. O inimigo deleita-se em vê-los trabalhando para fins mutualmente contrários. Essas pessoas precisam cultivar o amor fraternal e a ternura de coração. Um dia falaremos a respeito disso também. Se pudessem correr a cortina que lhes vela o futuro e ver o resultado de sua desunião, por certo, seriam levados ao arrependimento. Seriam levados a arrepender-se. E muitas vezes nós nos gabamos de ter uma teoria, de ter um fundamento e de agarrar aquilo e lutar com unhas e dentes para defender aquilo, deixando de lado
o nosso irmão a quem devemos o mesmo amor como a nós mesmos. Um irmão a quem Cristo morreu, como morreu por mim e por você. Enquanto acalentamos o egoísmo no coração, enquanto acalentamos esse espírito de contenda, não podemos seguir avante. Como diz um ditado aqui no Brasil, vamos nadar, nadar e morrer na praia. Não vamos chegar a lugar nenhum sem o Espírito do Senhor sobre nós, queridos. E qual é o remédio, como eu disse, para acabar com esse mal dentro da igreja, dentro do nosso coração? Alguns vão pensar assim, ó, coloquei algumas frases. Seria talvez remover o membro que não está de acordo com a liderança? É assim que nós vamos acabar com a desunião? Seria então, queridos, seria remover o líder que não está de acordo com a palavra e com os testemunhos inspirados? Ou então seria talvez a união dos ministérios independentes com os pastores? Ou seria a união dos pastores com os ministérios independentes? Então qual é o remédio para nós podermos nos unir e nos harmonizar novamente? Como é a vontade de Deus? Nós vimos que não. Não são nenhuma dessas afirmações ou dessas perguntas que eu vos trouxe. Mas a união ela virá quando? Quando o pecado for o quê? Abandonado. Seja dos púlpitos das nossas igrejas, seja dos púlpitos dos ministérios independentes, seja do meu e do seu coração. Não faz diferença alguma aos olhos do Senhor, querido. Não faz diferença alguma aos olhos do Senhor. Enquanto nutrirmos o pecado em nossa vida, não poderemos avançar. E é essa exatamente a causa que nos trouxe a separação de Deus e nos traz a separação hoje enquanto indivíduos. Nunca jamais existirá verdadeira união mantendo o pecado no coração. Nunca haverá verdadeira união mantendo o pecado em nosso coração. Então eu gostaria de perguntar trazer alguns questionamentos reflexivos para vocês. Olha agora para a sua igreja local aí, para o grupo que você frequenta. Esta igreja, esse grupo é unido? Queridos irmãos, eu pergunto com todo amor e carinho a nós que estamos aqui, esse grupo aqui é unido? Eu também avanço na pergunta, será que dentro da nossa casa temos harmonia e união? Será que o marido e a esposa são um em Cristo? Será que os pais e os filhos são um para o cumprimento da obra que o Senhor comunicou a todos nós? E eu vou mais além na pergunta, olhe para o seu coração. Você está unido com Cristo para avançar nessa obra? Estas são perguntas importantíssimas para nós respondermos hoje e formarmos uma base para o nosso estudo a respeito da unidade na igreja. Do contrário, queridos, se nós estabelecermos uma base errada, nós vamos chegar a resultados errados. Nós precisamos estabelecer a mesma base para podermos chegar a um mesmo resultado. Se você não compreende o que é unidade, você nunca vai buscar a unidade. Muito se fala hoje a respeito do amor de Deus em nossa vida, certo ou errado? Mas o segredo não é esse, isso todo mundo sabe. O segredo é o quê? O que é o amor de Deus em nossa vida? Porque se eu não sei o que é o amor de Deus, eu vou chegar a uma conclusão errada. Se eu não sei o que é unidade, eu vou chegar a uma conclusão errada. Agora, a ordem estabelecida de maneira correta não é para olharmos para a igreja, para a nossa família e para o nosso coração. Mas a ordem é exatamente contrária. É olharmos para o nosso coração, para a nossa casa e para a igreja, até os confins da terra.
Mas é tão mais fácil, tão mais prazeroso olhar para a igreja, olhar para os ministérios independentes, olhar para a família do vizinho e não olhar para a minha, para o meu coração. Talvez isso para alguns chegue a ser irritante, de tão óbvio. Só que quando a gente quer as teorias mais complicadas da palavra de Deus, na maioria das vezes, a gente esquece daquilo que é mais simples e essencial para o nosso desenvolvimento, para que possamos revelar de fato o caráter de Cristo, o caráter de amor abnegado do nosso Senhor Jesus Cristo, de perfeita e plena obediência à lei do Senhor. Queridos, em primeiro lugar, então, trabalhando a ordem correta, vamos falar brevemente a respeito da nossa união com Cristo. Cristo diz que sem Ele, sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Portanto, se a sua oração, você que nos assiste em casa, se a vossa oração é a unidade da igreja, em primeiro lugar, olhe para a sua comunhão e unidade com Cristo. É assim que poderemos abrir os nossos olhos espirituais. A sua unidade com Cristo, ela não virá enquanto não houver, da nossa parte, fervorosa oração, vigilância constante e trabalho fervoroso e árduo na obra que Deus comissionou a cada um de nós. Nós já sabemos que a divisa do cristão é o quê? Orar, vigiar e trabalhar. Nós só podemos manter a nossa união com Cristo quando nós oramos com o coração contrito e humilde, buscando de fato a verdadeira vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. Queridos, se nós não estivermos em constante vigilância, já que o inimigo é como um leão bramando ao nosso redor para devorar aqueles que se separam do rebanho, se nós não estivermos unidos em Cristo, vigiando a todo tempo, nós seremos devorados, é o que diz a palavra. E a vigilância vem por um profundo estudo da palavra de Deus. A vigilância, ela vem por um profundo estudo do espírito de profecia. Talvez você aí em casa ainda esteja pensando, será que os escritos da Sra. White servem de fato para nós podermos buscar essa transformação de caráter? Querido, ore mais. Porque é a palavra de Deus revelada para mim e para você. Assim como a palavra de Deus que está aqui em minha mão. Mas não adianta o espírito de profecia estar lá na sua estante. E aí você se gabar que tem a coleção inteira. Se ela não estiver aqui dentro do seu coração, da sua mente. Não adianta nada a palavra do Senhor estar aberto em cima lá da sua televisão, na sua estante da sala, no Salmo 91. Não resolve de nada, não serve para nada. Ela precisa estar gravada no seu espírito, no seu caráter. Essa é a vigilância que o Senhor deseja de nós hoje. E queridos, não adianta você orar e vigiar e se trancar dentro do quarto para não pecar. Porque Deus não quer que eu peque, Ele não quer mesmo. Ele quer que você obedeça à vontade de Deus. Mas Ele também quer que você faça o quê? Trabalhe. E o seu trabalho, querido, não é levantar às 6 horas da manhã, ir lá para o seu escritório, voltar para o almoço, almoçar, voltar para casa, pagar sua conta no final do mês, ir para a igreja no sábado. Ou não é para você, como nós aqui que estamos no sítio, acordar de manhã, plantar o alface, voltar, almoçar o alface que você plantou, fazer o culto no final da tarde com a família e ir embora dormir. Porque é a sua família, por isso que você faz. Porque é o seu alface, por isso que você faz. Porque é a sua vida, é por isso que você faz. Só que o Evangelho é a abnegação. A sua família, ela está aqui para servir os outros, não para servir a si mesmo. O Senhor revelou o caráter dele para a sua vida, não para você servir o seu próprio umbigo, mas é para você servir em fidelidade e retidão para levar o Evangelho aos outros. Essa foi a vida que ele viveu. Essa é a vida que ele quer de mim e de você. Mas isso só vai ser possível quando estivermos unidos
em Cristo. Orar, vigiar e trabalhar. Eis a divisa do cristão. Nós gastamos o nosso tempo procurando os erros e os defeitos dos nossos irmãos, a olhar para os nossos e vermos o quanto ainda necessitamos da graça incondicional de Cristo. Nós procuramos defeitos e erros na administração dos líderes da igreja, nos pastores, nos líderes dos ministérios independentes. E esquecemos do quê? De olharmos para Cristo e submeter a nossa vontade à vontade dele. Quando nós gastamos tempo observando os erros dos outros, nós perdemos tempo observando e buscando a graça de Cristo para os nossos, para a transformação da nossa vida em harmonia com a dele. Muitas vezes, queridos, isso é comum em todos os ambientes agora, seja dentro da igreja, fora, no YouTube, em todos os lugares. A gente gasta falando, olha, o pastor come carne, o líder faz isso, o líder faz aquilo. E cada dia que passa, da hora que eu levanto, a hora que eu vou deitar, eu estou nutrindo o egoísmo, a falta de desunião entre o povo de Deus, a falta de desunião, que a desunião, a senhora White fala, desunião é a falta de união, a desumanidade dos homens, eis o maior dos pecados. Quando nós somos desumanos? Quando nós não somos o quê? Humanos. Quando nós não amamos o nosso irmão, que é humano assim como nós. A desumanidade dos homens, eis o nosso maior pecado. Querido, a presunção, a falta de amor abnegado, nós já dissemos aqui. E por que será que isso é tão claro? Porque quando nós nos apoiamos no erro do outro, dos outros, nós justificamos o quê? O nosso. E se eu justifico o meu erro, eu não permito que a justiça de Cristo esteja sobre o meu. Consegue entender? Quando eu aponto o erro do outro, eu não vejo o meu. E se vejo o meu, é menos importante do que o dele. Nós precisamos compreender que de nada adianta salvar o mundo todo e perder a sua própria alma. É do coração que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos. Precisamos cuidar com Cristo do nosso coração. Queridos, também precisamos olhar, no segundo momento, para o nosso lar. E por que é importante, Rafael, falar da união ou desunião no lar, para falarmos da união ou desunião na igreja? Pura e simplesmente, os irmãos já conhecem as citações, nada do que eu vou ler aqui é novo. No lar é posto o fundamento e a prosperidade do quê? Da igreja. As influências que regem a vida no lar são levadas para onde? Portanto, os deveres eclesiásticos devem começar onde? No lar. Quando tivermos bons lares religiosos, teremos o quê? Boas reuniões religiosas. A igreja hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, irmão, irmã, nada mais é do que o reflexo do que nós somos dentro do nosso lar. Se nós não olharmos para a nossa casa em primeiro lugar, não vai adiantar ficarmos olhando e gastando nosso tempo olhando para a casa de Deus. O Senhor deseja que você abra o seu coração, a sua mente, os seus olhos espirituais e limpe do seu lar tudo aquilo que possa trazer contenda, divisão, falta de amor. Os nossos filhos estão crescendo assistindo isso. E que fruto nós vamos colher em breve, queridos? Porque com desunião e falta de harmonia
não vão ser colhidos frutos dignos da vida eterna. Não serão. A primeira obra dos cristãos é serem unidos na família. Então essa obra deve ser estendida aos vizinhos de perto e de longe. Os que receberam luz precisam deixá-la irradiar em límpidos raios. Suas palavras, que demonstram o amor de Cristo, precisam ser um cheiro de vida para a vida. Quanto mais intimamente são unidos os membros da família em sua obra no lar, tanto mais de molde a elevar e auxiliar será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão fora dele. Eu convido a você que está aqui presente, aos nossos irmãos que nos assistem em casa, vamos olhar para a nossa casa. Vamos começar por essas pequenas coisas. A senhora White chega a dizer que um homem ou uma esposa que cumpre a sua função do lar com esmero, com carinho, muitas vezes vale muito mais do que um mártir que entrega a sua vida, porque lá ele expõe a vida para os outros. Mas dentro de casa é ali que acontece de fato o verdadeiro cristianismo. O cristianismo que vai poder trazer efeito para a salvação das vidas fora de casa. É aqui, queridos, que nós aí começamos a entrar na unidade da igreja, na unidade que Deus deseja para o seu povo. E eu queria trabalhar vários conceitos com os irmãos ao longo desse estudo. Por exemplo, se eu perguntar aqui para os irmãos, e você também em casa que nos assiste, o que é unidade? Unidade é diferente de uniformidade ou são as mesmas coisas? O que seria uniformidade? Tudo igual. Você lembra aquele exército, assim, todo mundo marchando igualzinho, com a mesma roupinha, etc.? Somos soldados de Cristo. Será que Deus deseja que nós sejamos uniformes? Ou Deus deseja que nós sejamos unidos? Esta árvore aqui, ela é uniforme ou unida, todos os seus sistemas para algo? Ela é um organismo vivo, unida para algo, de produzir frutos. Da mesma forma, talvez o seu dom, o seu ministério, não seja o mesmo do meu. O dom que o pastor tem é diferente de um outro dom. Tem pessoas agora na janela 1040, não sendo-lhe permitido ter a Bíblia em suas mãos, não sendo sequer permitido pronunciar o nome de Deus. Nós não sabemos o que é perseguição, queridos. Nós não temos a mínima ideia ainda do que seja isso. Mas é nessa aparente desunião, porque quando eu olho o fulano cumprindo a missão dele lá na China e o fulano cumprindo a missão dele aqui no Paraná, em Minas Gerais, eu posso ver que há distinção entre esses ramos, sim ou não? Que a obra não é a mesma. Lidar com pessoas não pode ser da mesma forma, da mesma maneira. Mas uma coisa é a base. Os princípios não podem ser quebrados. Embora eu tenha que atingir pessoas de diferentes formas, isso é unidade, princípios não podem ser quebrados. Os métodos, os meios são os mais variados e estão no controle das mãos de Deus, não nos nossos. Se o método que o irmão usa é diferente do meu, eu vou criticá-lo porque não é igual ao método que eu penso. E é assim que nós estamos hoje. Não é assim. Simplesmente porque ele pertence ao ministério independente, ele está imbuído do espírito de Satanás, não de Deus. Simplesmente porque ele é um pastor, o que ele fala não serve. É assim que nós vivemos. E isso não nos levará a lugar algum. Não, nos levará, mas não ao reino celestial. Queridos, também, se nós vivêssemos
conversamos bastante sobre isso algum dia. Se você estivesse no tempo de Elias, imagina, será que você seria um daqueles que o chamaria de perturbador de Israel? Será que nós olharíamos para ele e iríamos pensar no nosso íntimo, ele está causando perturbação, contenda entre o povo de Deus? Porque a obra que ele estava exercendo é diferente da forma como eu vejo que a obra deve caminhar. Você já pensou em entrar no palácio do rei, dar de dedo na cara do rei? Não vai chover enquanto disser. Deus Baal, Deus da fertilidade, o Deus que traz a chuva e a prosperidade para o povo, não serve de nada. É o Deus de Israel que serve. E aí você fica sabendo que Elias entrou lá e ameaçou o rei. O que pensaríamos de Elias? Talvez... Não entendi? Falta de tato. Que falta de tato, pode ser. São questionamentos que nós precisamos entender para chegar ao mesmo raciocínio. Mas eu também posso perguntar, será que a repreensão deve vir de qualquer forma? Por qualquer pessoa? Quantos outros servos de Deus, pelo menos, existiam naquela época junto com Elias? Pelo menos 7.000. A um foi definida aquela obra. Mas eu pergunto, será que um servo de Deus, de fato, ele está parado esperando Jesus voltar? Você acha que esses 7.000 estavam todos escondidos, sem nada fazer para a obra? Você acha que existe um servo de Deus assim? Não. Pelos quais o Senhor tem na mão, eles trabalham. Eles levam o Evangelho, talvez não da forma como você espera, ou como eu espere. Mas eles estão sob o controle de quem? Das poderosas mãos de Deus. João Batista e Cristo, líderes de movimentos dissidentes. Será que se estivéssemos junto com eles, também assim chamaríamos o nosso mestre e João Batista, o segundo Elias? Ou, se estivéssemos lá com eles, olharíamos e dizíamos, este é o Senhor. Esse é o que veio trazer espada. Queridos, Lutero, pregando as 95 teses na porta da igreja. Nós somos filhos da igreja, sim ou não? Sim, o Espírito de Profecia diz isso, claro ou não diz? Alguns pensam, você já imaginou? O filho chega em casa e aponta para a mãe, mãe, você não pode fazer isso. Mãe, isso que você está fazendo é errado. É de fato, isso é um absurdo, né? Falta de respeito. E Lutero, como fez? Será que de fato isso não é assim? Será que de fato ainda tem uma semente na nossa cabeça de preconceito para entendermos o que o Senhor quer para a nossa vida? Talvez você está assistindo o vídeo e está partindo do IBC, do Congresso MV, e só por esse fato você já olha e fala, isso não presta, isso não vem de Deus. Ou então, meu querido irmão, minha querida irmã, irmão, irmã, talvez você seja um membro da igreja, ostente esta alegria que nós temos, mas não segue a vontade do Senhor. Querido irmão que segue um ministério independente, porque vem da igreja, eu não vou ouvir. Porque vem de um pastor, não serve. Queridos, isto não é a vontade de Deus. Nós precisamos estar cada vez mais atentos à voz dele. Tire de lado todo o preconceito. Eu sei que talvez você já tenha passado por lutas e desafios, mas Rafael, eu já estou há 6 anos lutando, querendo buscar essa harmonia, mas não consigo. Irmão, lute. Não tente olhar para a sua vida, para o seu ministério como a de todos os outros. Não queira comparar a obra que está seguindo dentro da sua igreja hoje como um molde para todas as igrejas, porque cada região é diferente. Isso é a unidade.
a senhora White. Alguns diziam que ela era mexeriqueira e apontavam o erro dos outros quando ela sabia por meio de fofoca. Esse era o poder do Espírito Santo na vida da senhora White. Ela sabia do erro dos outros pela fofoca e aí chegava para repreender as pessoas. É assim que muitos que receberam a repreensão dela diziam. E eles diziam isso, por óbvio, né? E eu pergunto, se você estivesse ali e ela chegasse para você e dissesse alguns erros da sua vida pessoal, da sua vida pública diante da igreja, como você consideraria essa repreensão? Será que sabemos de fato receber as repreensões que vêm do Senhor? Preste atenção aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 358. O contexto todo do livro do capítulo A Grande Rebelião, considero importante para que os irmãos leiam. O apóstolo Paulo declara positivamente que a experiência dos israelitas em suas viagens foi registrada para o benefício dos que vivem nesta época da história do mundo, aqueles para quem são chegados os fins dos séculos. Não consideramos que nossos perigos são menores do que os hebreus. Antes, são o quê? Maiores. Haverá tentações para ciúmes e murmurações, e haverá franca rebelião, tais como se acham registrados acerca do antigo Israel. Sempre haverá o espírito de insurgir-se contra a reprovação de pecados e ofensas. De novo, sempre haverá o espírito de insurgir-se contra a reprovação de pecados e ofensas. Silenciará, porém, a voz da repreensão por causa disso? Se assim for, não nos encontramos em melhores condições do que as várias denominações de nossa nação, as quais temem tocar nos erros e nos pecados dominantes entre o povo. Olha a consideração que ela faz. Se nós estivermos com medo de repreender o pecado que acontece no meio do povo, tirar esse pecado para que nós possamos seguir unidos, nós não fazemos diferença alguma de qualquer outra denominação. Hoje nós subimos aos púlpitos com medo. Ainda no contexto diz assim: haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão e cujos sentimentos sempre se insurgirão contra ela. Não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Em quase todo caso em que se faz necessária a reprovação, haverá alguns que deixarão de considerar que o Espírito do Senhor foi ofendido e sua causa injuriada. Eles condoerão dos que merecem a censura, por terem sido magoados sentimentos pessoais. Toda essa não santificada compaixão torna os que a manifestam participantes da culpa da pessoa reprovada. Veja que interessante. Quando nós reprovamos aqueles que reprovam o pecado, nós nos tornamos cúmplices daqueles que foram reprovados, da culpa daqueles que foram reprovados. Mas, de novo, queridos, a reprovação, ela tem a forma certa de ser trazida. A exortação, ela tem a forma certa de ser dada. Não é com o nosso espírito, não é com o nosso entendimento, mas é com o Espírito do Senhor. E hoje, para buscar a união da igreja, muitas vezes nós queremos rebaixar os princípios de Deus para querer nos abraçar numa falsa união. Queremos deixar de lado os princípios verdadeiros e eternos para querer estar unidos. Não é essa a união que Deus deseja. Precisamos buscar de fato a essência entre um lado e outro. Queridos, o mundo é contra nós. As igrejas populares são contra nós. As leis da terra, em breve, serão contra nós. Se já houve tempo em que o povo de Deus devesse unir-se, é quando? É agora esse tempo.
Vocês lembram? Satanás nem no céu esteve tão empenhado em causar desunião como ele está hoje, agora. Deus nos confiou as verdades especiais para esse tempo, a fim de as tornar conhecidas ao mundo. A última mensagem de misericórdia está sendo proclamada agora. Estamos lidando com homens e mulheres que rumam ao juízo. Quão cuidadosos devemos ser em cada palavra e cada ato para seguir de perto o modelo, a fim de que nosso exemplo leve homens a Cristo. Com que cuidado devemos procurar apresentar a verdade de tal modo que os outros, contemplando a beleza e simplicidade, sejam levadas a recebê-las. Se nosso caráter testifica de seu poder santificador, seremos uma contínua luz aos outros, epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos. Não podemos, agora, correr o risco de dar lugar a Satanás, nutrindo a desunião, discórdia e lutas. Este tem sido a oração do nosso lar já há algum tempo. Este tem sido o desejo do nosso coração, de buscar de fato a união entre o professo povo de Deus. Buscar de fato caminharmos juntos, trabalhando juntos. Quando nós ficamos presos a pequeninas coisas, não os princípios da verdade, mas a pequeninas coisas que magoam o nosso ego, nós não vamos avançar. Enquanto isso durar em nossas vidas, nós não seguiremos avante. Precisamos trabalhar unidos. Talvez usando a exemplificação do começo, para ficar mais fácil ainda. Eu não sei se você é raiz, se você é folha, se você é tronco. O fato é que nós precisamos produzir frutos. E esse tempo, meu querido irmão, minha querida irmã, esse tempo é hoje. Ore por isso, jejue por isso. Por favor, vamos conversar sobre esse tema. Nós vamos trabalhar outros assuntos a respeito disso ao longo deste mês, do próximo mês, para que possamos entender e chegar no mesmo raciocínio, na mesma base, e recebermos o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, que será derramado sobre todo o seu povo, aqueles que amam a Deus, que têm a fé de Jesus e que guardam de todo o coração os seus mandamentos. Então eu gostaria, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ficar de joelhos para fazer a nossa oração. Aqueles que puderem. Pai eterno, Senhor, nos perdoe. Perdoe, Pai, nosso preconceito, nosso egoísmo, as contendas e discussões que muitas vezes participamos, trazendo desonra ao Teu nome. Perdoa, Senhor, por vezes que rebaixamos princípios da palavra de Deus para querermos manter uma falsa união. Perdoa, Senhor, quando fomos inflexíveis e não transmitimos amor abnegado ao nosso próximo, buscando harmonizar-nos com a palavra de Deus, resguardando esses princípios. Perdoa, Pai querido, o Teu povo, que chama pelo Teu nome. Perdoa-nos, Pai querido, que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo possa cobrir cada um de nós. Que possamos, com espírito de entendimento e sabedoria, compreender a plena vontade que vem do alto, trabalhando juntos, honrando e glorificando o Teu santo e eterno nome. Que essa série de estudos, ó Pai, seja para a Tua honra e Tua glória, para a transformação, em primeiro lugar, do nosso caráter individual, da nossa casa e dos membros que compõem a Tua amada, santa e eterna Igreja, a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Dai-nos um restante de dia na Tua presença.
agradecemos e pedimos essas bênçãos, certo de que o Senhor nos atenderá pelos méritos e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.